Muito tem se falado, né, sobre essa crise climática, toda a tragédia que está acontecendo no Sul, ela teria uma relação com as mudanças climáticas, porque ali ocorreram fenômenos que fizeram, basicamente, seguraram toda a chuva ali no estado. E quem vai explicar um pouco melhor e dar um norte do que pode estar acontecendo no nosso planeta é a Marta Camila Carneiro. Ela é professora da FGV e especialista em mudanças climáticas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já queria começar falando, o que aconteceu no Sul tem a ver com essas mudanças que são muito ditas? Boa tarde para você. Boa tarde. Sim, tem total relação com o que está acontecendo. As mudanças climáticas são uma realidade. Nós deveríamos já estar mais preparados para esses impactos que nós estamos sofrendo de forma mais frequente. Os últimos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, traz um dado interessantíssimo, que daquele 1,5 graus de aumento da temperatura da Terra que foi proposto lá no Acordo de Paris em 2015, para que a gente possa atingir até 2100, nós já atingimos 1,26 graus de aumento da temperatura da Terra. Então, em um período curtíssimo de tempo. E isso já está trazendo, então, os reflexos, que é o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, e eventos como esse provavelmente vão acontecer de forma mais frequente em curto espaço de tempo, e a gente tem que estar preparado. Tem total relação. Quando a gente aumenta a temperatura da Terra, a gente acaba mexendo também nos fenômenos meteorológicos. A gente intensifica esses fenômenos que seriam naturais e traz esse reflexo que a gente está vendo. E, professora, a gente ouve falar, os efeitos climáticos vão impactar o mundo, a situação vai ficar complicada, a camada de ozônio. Mas, na verdade, a gente já está vivendo, né? Daqui para frente só vai piorar, porque essa é a impressão que a gente tem, principalmente com recordes de temperatura, está cada vez mais difícil ficar na rua no nosso dia a dia mesmo, né? Então, assim, esses impactos só vão piorar, é isso? Só vão piorar, por isso que atualmente a gente não fala somente em mitigação dos impactos, mas a gente fala da importância da adaptação das cidades, adaptação das empresas, né, e da sociedade, como elas podem se tornar resilientes para poder passar por esse período, né? Então a gente já desde as COPs, as últimas COPs, conferências das partes, a gente fala da questão da adaptação e da mitigação. Então, é muito importante que as cidades se preparem, que não façam somente uma análise de risco do que possa acontecer, mas que efetivamente trabalhem para diminuir esses impactos. As empresas, agora falando da parte econômica, as empresas também precisam se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas sobre os seus negócios. É um risco de transição que a gente calcula, né? A própria bolsa, vamos falar, o mercado de investimento está muito de olho nisso. Então, por exemplo, vindo o que está acontecendo aí do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele fornece muita matéria-prima para diversos processos industriais, diversas indústrias, não só aqui do Brasil. E provavelmente vai ficar um tempo sem conseguir fornecer. Como as empresas podem garantir que elas vão continuar exercendo seus processos industriais, vão continuar ofertando produtos e serviços para a população, né, para o mercado de investimentos, considerando esses efeitos das mudanças do seu negócio. Então, o custo de produção vai ser muito maior, a gente vai ter um problema econômico, né? Um reflexo econômico muito grande também devido a essas mudanças climáticas. Então, como que a gente pode se adaptar? Sem dúvidas, eu acho que é uma grande pergunta que todo mundo está na busca, né, da resposta, professora. E o que eu tenho observado também, falando agora dos políticos, né, quem manda no mundo, aí a gente põe França, enfim, o pessoal do G7, do G20, muito tem se falado sobre essa questão climática. A impressão que eu tenho, que também é muito falado assim, que eles estão começando a ver que dá para ganhar dinheiro com isso também, né, professor? Eu acho que tem um pouco essa questão assim, que agora se fala muito talvez nisso, porque estão viabilizando uma questão financeira também, o que não deveria ser, né, mas na prática... Não deveria ser, né? Pensar em mudanças climáticas deveria ser genuíno por parte dos países, por parte das empresas, por todas as partes. Mas sim, dá para ganhar dinheiro com mudanças climáticas, acreditem, né? Novas profissões surgem a partir daí, novas tecnologias, investimento em pesquisa,
desenvolvimento. Então, quem tem essa tecnologia para ajudar nessa transição energética também pode se beneficiar com isso, economicamente com isso. E, professora, o que aconteceu no Sul, os especialistas disseram para a gente, foi a combinação de vários fenômenos, né, vários fatores. Isso pode acontecer em outras partes do Brasil? Com certeza. Talvez não em questão de chuvas, aí eu vou falar de outro extremo climático, que são as secas intensas que a gente tem passado, que afeta diretamente a população, afeta diretamente a economia do PIB, né, brasileiro. Então, principalmente na região centro-oeste, a gente pode passar por fenômenos como esse. Regiões litorâneas também é importante que a gente pense que o aumento do nível do mar traz o que a gente fala de um impacto crônico, né? Então, a gente tem que fazer a análise de risco do aumento do nível do mar e como isso impacta as populações litorâneas. E esses eventos climáticos muito próximos da região litorânea também podem trazer outros danos, como foi o que a gente viu acontecendo no litoral norte de São Paulo, já vimos acontecendo em Petrópolis e em outras regiões. E é importante também a gente pensar na consequência disso, não só econômica, não só na saúde psicológica das pessoas, mas também pensar como que as cidades e o sistema de saúde está se preparando para esses extremos climáticos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul pode gerar uma endemia, né, uma epidemia aí de cólera, quando essas águas começarem a baixar, que a água potável já deve estar contaminada. Quando a gente fala de aumento da temperatura, de secura extrema, a gente está falando de aumento de doenças respiratórias que atingem, em especial, os extremos etários, as crianças e os mais velhos. Então, como que o sistema público de saúde também está se preparando para esses pós-eventos, tanto economicamente, né, mas estruturalmente, para poder absorver a demanda que vai surgir? É um desequilíbrio, né, que a gente tem acompanhado, né, professora? E isso acaba também influenciando a questão da saúde, que você levantou uma questão que é muito delicada também, né? Parece que talvez a gente está mais propício a viver outras epidemias também, está mais sensível a isso? Olha, o aumento da temperatura global faz com que algumas espécies, tanto animais como vegetais, não consigam se reproduzir da mesma forma, levando até a extinção de outras espécies. Então, a gente está falando aqui de uma questão de competição, né, entre os seres, entre espécies diferentes e, às vezes, até mesmo entre a mesma espécie, para tentar sobreviver. E isso faz com que a gente tenha um aumento da resistência de fungos, bactérias, né, no meio, e que podem gerar algumas doenças. Então, os impactos, com certeza, as mudanças climáticas vão impactar na saúde da população, podendo levar ao surgimento também de novas endemias, novas epidemias e, tomara que não, pandemias. Por favor, não, né? E, professora, eu queria ver com você, assim, olhando para frente, o que seria um caminho interessante para tentar amenizar os efeitos das mudanças climáticas? É investir em energia renovável? E só fazendo um parênteses, o Brasil também pode surfar bem nessa onda, né? Nós somos um país que tem a sustentabilidade também no olhar, né? Sim, também é bem importante lembrar que o ano que vem nós vamos ter sede da COP30, né? Então, os olhares do mundo vão virar aqui para o Brasil mais uma vez. Existem várias estratégias que a gente pode investir nesse processo de transição climática, mas em especial aqui no Brasil, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de mercado de carbono, que está em voga, né? As empresas falam muito sobre isso, os governos falam muito sobre isso. Atualmente nós vivemos num mercado de carbono ainda voluntário, eu falo voluntário entre aspas, né? Porque as empresas que não se adequam a esse mercado, por vezes elas não são escolha nem opção de outras empresas, acabam sendo no mercado. E a tendência é que a gente vá para um mercado regulado de carbono. E com isso, o Brasil ele pode ganhar muito dinheiro, já que a gente quer falar de dinheiro, né? Não porque o mercado de carbono seja um caixa eletrônico, que você vai lá e tire o dinheiro e está tudo certo. É porque o Brasil, com o seu potencial, sendo um país continental, sendo um país tropical, ele tem um potencial de trazer valor para não emissão de gases do efeito estufa, evitando o desmatamento, né? Trazendo melhorias que podem tornar o Brasil, como dizem, né, a Arábia Saudita do mercado de carbono.
Agora, vindo para o início dessa pergunta, né, como que a gente pode se adaptar? Nós precisamos de políticas públicas e também da participação da sociedade para que a gente possa promover um ambiente, uma cidade resiliente. Então, a gente não pode esperar chegar esses períodos extremos de chuva e falar assim, olha, o que eu vou fazer? Então, ao longo do tempo, investir em mais áreas verdes que possam absorver, percolar melhor essa água, desassorear o fundo dos rios, investir em educação ambiental, pensar, né, a gente descarta os nossos resíduos e também não contribuir em emissão de gases. Então, pensando aqui na transição energética, investir mais em energia limpa, também nas cidades, em tecnologias que permitam que a gente não emita gases. Então, a gente já chegou num ponto no planeta do aquecimento global que a gente não pode falar única e exclusivamente de compensar a emissão de gases. A gente tem que, de alguma forma, evitar essa emissão de gases para evitar que o aumento da temperatura global aconteça de maneira tão acelerada como está acontecendo. Com certeza, porque estamos destruindo o nosso próprio lar aos poucos. Só queria fazer um adendo, até teve uma mudança na manchete enquanto você estava falando, que acabou de sair, agora há pouco, atualização, o número de mortes subiu para 116, infelizmente, e o número de desaparecidos continua em 143. Voltando aqui, Marta, eu acho que, assim, basicamente é uma iniciativa de governos e das pessoas, do cidadão. O que pode ser feito no nosso dia a dia para tentar também dar uma melhorada nessa situação? Então, por parte do governo, elaborar, né, mesmo políticas públicas que permitam com que a gente, de alguma forma, possa se adaptar a esses efeitos das mudanças climáticas. Então, de novo, né, investir em áreas verdes, investir em sistemas de drenagem, desassoreamento dos rios, de lagos, né? As cidades também, elas não podem ficar isoladas como células, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, promover uma melhor integração nas cidades para que elas se tornem uma cidade com qualidade de vida. Então, a questão do sistema de transporte, diminuir espaços, os núcleos laborais, dos núcleos residenciais, para que as pessoas tenham que percorrer menores distâncias, né? Evitar também uma coisa que acontece desde o século passado, retrasado, desde o mundo é mundo, o crescimento desordenado, não planejar, né? Então, a gente está vendo que algumas cidades, principalmente pós-pandemia, elas têm crescido, houve, né, uma migração inversa, né, das pessoas vindo, que vinham muito para os centros urbanos, agora estão se deslocando um pouco mais para as cidades que a gente chama de cidades satélites ou cidades dormitórios. Então, deveria ter esse incentivo mesmo para que aconteça, mas essas cidades têm que ser capazes de receber essa população que, de alguma forma, mudou a sua estratégia de vida, né? Então, existem várias iniciativas, e principalmente por parte do setor público, iniciativas fiscais, né? Então, tornar, por exemplo, placas solares, para pensar aqui na transição energética, mais baratas, realmente investir em empresas, atrair empresas que de alguma forma promovam uma geração de valor compartilhado para a população, auxiliando para que a gente não tenha que passar pelo que a gente está passando aqui de uma maneira tão extrema, né? Todo mundo meio que surpreendido, entretanto não é uma surpresa porque já é uma tragédia anunciada. Sem dúvidas, e sem dúvidas. E eu queria falar um pouquinho também da questão do calor, né? Porque ele influencia muito e a previsão é que essa temperatura continue aumentando mesmo, de fato, professora? E eu já queria pôr um parênteses também. Tem alguma temperatura que para o humano já começa a ser muito agravante, já começa a ficar mais complicado para a nossa saúde também? A temperatura tem aumentado, sim, a gente vai passar cada vez mais por esses períodos extremos, ou um calor extremo, ou períodos de chuva, e isso traz, assim, diversos impactos em fauna, em flora e, muito provavelmente, na economia, porque quanto mais se aumenta a temperatura global, eu sempre falo isso, 0,1, 0,2, 0,3 graus, mais a gente tem que fazer uso de agrotóxicos, de fertilizantes, tem que ter sistemas de monitoramento para que a gente consiga ter matéria-prima para exercer os processos industriais. Para nós, humanos, em atividade laboral, também temos que ter uma adaptação das empresas, porque vamos parar para pensar assim, minimamente, pessoas que trabalhem por hora, que cobrem por hora, que é muito comum hoje em dia a gente ter pessoas jurídicas que trabalhem por hora.
Quando a pessoa, ou mesmo a CLT, quando a pessoa está exposta a um calor extremo, né, ela fica mais cansada, ela tem que refazer algumas atividades diversas vezes. Então, isso gera uma ineficiência e gera um impacto, inclusive, nas atividades laborais. Eu insisto muito em envolver a questão financeira nisso, porque o ser humano, infelizmente, né, a parte que mais dói é no bolso. Então, quando as pessoas se sentem impactadas financeiramente, elas começam a tomar atitude. E sim, para o ser humano, cada vez mais, né? Quanto mais aumenta a temperatura, mais cansados nós ficamos, mais expostos a doenças, mais expostos a pequenas endemias, epidemias, né? E o quanto que nosso sistema público e quanto que as empresas, a própria sociedade está pronta para absorver esses impactos. Sem dúvidas, infelizmente a senhora falou uma questão, mas é fato. Agora que vai começar a mexer no bolso e agora que vislumbrar uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso que está acontecendo. Mas pelo menos vamos torcer, né, que essas ações de fato causem algum alívio para a gente, porque tá calor e a tendência é ficar ainda mais complicado. Professora, obrigado pelas informações. Traduziu isso que é bom, dá para entender coisa difícil de um jeito muito simples, ajuda muito a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade.